Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia, eu sou o professor Bruno Paiva, aula de História Geral, nós vamos falar sobre reformas religiosas. Ou seja, né pessoal, nós vamos tratar daquilo que a gente chama de reforma protestante e também da contra-reforma, né, da Igreja Católica ou reforma católica. Pessoal, vamos começar, né, inserindo contextualmente aqui esses movimentos. A gente está falando do início da modernidade, né? Então já é um fenômeno, digamos que abre, né, a modernidade ali no século XVI. Mas antes da gente tratar especificamente desses movimentos reformistas, a gente tem que pensar, pessoal, né, qual é o contexto que está trazendo, né, essas novas demandas nesses aspectos que envolvem a religião, né, mas como a gente vai ver, também estão implicados fenômenos, aspectos sociais, econômicos e políticos dentro desse movimento da reforma. Então ele parte de uma perspectiva religiosa, né, dos aspectos relacionados à espiritualidade, né, mas ele acaba abarcando, ele é mais amplo do que simplesmente esse aspecto religioso, beleza? Então, pessoal, olha, a gente está falando, né, de um processo ali de transição que vem da Baixa Idade Média, né? E aí o que a gente tem que pensar nesse processo? Olha, é o momento que a gente vai, né, ter a ascensão da burguesia, então isso é uma lógica importante, né, que a gente vai ver como que essa classe social ela busca, né, um novo asceticismo religioso, já que a Igreja Católica ela está fechando, digamos assim, certas perspectivas para esse grupo, né? Essa questão que envolve a burguesia vem também lá a relação com o Renascimento, com o humanismo, né? Que traz uma nova mentalidade para o ser humano. Então essa perspectiva da individualidade, né? Ela também vai se fazer presente. A gente não pode esquecer também que é o momento, né, da afirmação dos Estados nacionais, de um processo de centralização política, né, e, consequentemente, o poder monárquico ele acaba se chocando, né, com o poder constituído e instituído até então pela Igreja Católica, tá certo? Então são elementos que a gente tem que ter em mente para a gente pensar, né, a totalidade desse movimento. Pessoal, então falando especificamente, olha, no que diz respeito à concepção da fé, né, e a gente sabe que a Igreja Católica tinha bastante poder ainda nesse sentido, e, consequentemente, ela influenciava muito a mentalidade das pessoas. E a questão que envolve a lógica da fé, da salvação, né, ela está colocada nesse momento entre duas correntes distintas dentro da Igreja Católica. A corrente agostiniana, né, que provém das ideias de Santo Agostinho, e que afirmava, né, que a salvação se dava única e exclusivamente pela fé, né? Então basta a pessoa ter fé, acreditar em Deus, seguir, né, os princípios aí das concepções divinas cristãs, obviamente falando, né, que você conseguiria essa salvação, né? Então entrega em vida. Olha, no entanto, lá na escolástica, na Baixa Idade Média, surge, né, a perspectiva tomista, né, do Santo Tomás de Aquino, que trazia, olha, que além da fé era necessária a realização, né, das boas obras como um instrumento de salvação, ou seja, né, colaborar com as obras da igreja, o crescimento da igreja, tá? E a gente vai ver que isso acaba caindo numa lógica material muito forte e que é um dos aspectos que implicam nesse movimento reformista. Pessoal, olha, colocado isso, vamos entender o seguinte, as reformas, né, como a gente vai ver, elas marcam, sem dúvida nenhuma, uma ruptura definitiva da cristandade ocidental. Mas por que definitiva? Se a gente for pensar, em outros momentos ao longo da Idade Média, já haviam ocorrido, né, cismas que a gente fala dentro da Igreja Católica. Olha, o principal deles aconteceu ali no século XII, quando, né, o Império Bizantino cria-se uma igreja autônoma em relação à Igreja Romana, né, que é a Igreja Bizantina, dando base para isso que a gente chama de igreja cristã ortodoxa, certo? Por outro lado, no século XIV também teve o chamado cisma do Ocidente, né, que foi quando aí a igreja teve dois papas, né, já que nas disputas que envolvem o poder político, o monarca francês vai aprisionar o Clemente V, né, e vai, digamos assim, promover, relevar um novo papa de origem francesa, né, digamos assim, a liderança da Igreja Católica. Depois, né, há um retrocesso nesse processo, né, então se afirma esse unitarismo através da Igreja Romana aí, beleza? Então a gente já tem alguns movimentos, né, de contestação reformistas ao longo da Igreja. Olha, além disso, a gente tem que pensar, por exemplo, no papel do John Wycliffe, né, que é um dos críticos dentro da Igreja Católica.
Erasmo de Roterdã, né, que é uma outra figura aí também que era um membro do clero e vai tecer críticas a partir da perspectiva renascentista, humanista, né, ou seja, a partir de uma nova mentalidade, tá certo? Mas o que nos interessa mais especificamente, pessoal, são os movimentos reformistas do século XVI, que são esses que têm maior repercussão, né? Então a gente vai passar por eles daqui a pouco. Mas antes vamos pensar o seguinte, tá? Essa questão do Santo Agostinho, a salvação pela fé, como eu coloquei aí, né? Mas vamos pensar o seguinte, olha, qual era a situação da igreja, né, que vai despertando críticas e essa perspectiva de uma necessidade reformadora? Olha, pessoal, havia um distanciamento muito grande, principalmente pelos membros do alto clero, daqueles que seriam os princípios cristãos raízes, vamos dizer assim, né? Ou seja, a questão da fraternidade, a humildade, né? A vida, uma vida simples. Olha, por quê? Os membros do alto clero viviam uma vida extremamente luxuriosa, né? Então, muitas vezes voltado mais para aspectos materiais do que relacionados à concepção da fé, tá? Então, isso era um elemento importante. Muitas vezes membros do clero que não tinham nenhuma formação mesmo, né? Ou seja, pouco conheciam a doutrina religiosa. Então isso muitas vezes ligado àquela lógica da nobreza, né? De uma inserção, da manutenção do status quo por membros da nobreza, que procuravam ingressar nas fileiras da igreja para manutenção, né? Já que a igreja era uma grande proprietária de terras, né? A gente não pode esquecer, estima-se que pelo menos 1/3 das terras da Europa Ocidental pertenciam à igreja católica. E isso é um dos elementos também, né, que geram o caráter, vamos dizer assim, social e político dentro desse movimento reformista, como a gente vai colocar aí, né? Então essa questão da posse das terras é um elemento que vai despertar, né, impasses e embates principalmente com os monarcas que estão se afirmando nesse sentido e querem tomar essas terras por base do Estado não pertencentes à igreja. Tá? Então essa questão da luxúria, ou seja, um distanciamento em relação a vida terrena, vamos dizer assim, aquilo que seria uma vida de fé, né, nos princípios cristãos. Olha, dentro dessa lógica de fugir, né, de uma vida dos princípios cristãos, né, também havia por muitos membros do clero a não obediência ao chamado celibato clerical, né, ou seja, aquilo que, né, os padres não poderiam constituir família, ter filhos, né? Por quê? Porque a ideia é, olha, você deve dedicar o seu amor, né, a Cristo, a Deus, né? Então você não pode amar nada, digamos, em relação a isso. Então constituir família seria uma concepção de uma divisão dessa perspectiva, né, do amor aí que deveria ser direcionado a Deus. Então o celibato clerical não era representado, né? Um grande exemplo aí é o Papa Alexandre VI, né, que talvez tenha vivido uma das vidas mais escandalosas nesse sentido de ferir esses princípios cristãos, né? Que teve muitas amantes aí, né, ao longo da sua vida, tá? Teve filhos, tá? Então isso representa um dos exemplos, né, característicos, né, dessa não respeitabilidade do princípio do celibato clerical. Ou seja, havia problemas por parte dos membros do clero que não seguiam aqueles que eram os princípios, né, da ortodoxia cristã aí. Pessoal, por outro lado, né, pensando nessa demanda de manutenção de uma vida luxuriosa, né, muitas vezes os membros do clero se apegaram a essa dinâmica material e para sustentar toda essa estrutura, né, do clero, era necessário arrecadar. E aí que entra a percepção da noção da relação com a fé com as boas obras, né? Então, por exemplo, olha, foi instituída a chamada venda das indulgências, né? Então, o que era a venda das indulgências? A noção de você comprar, né, a sua vaguinha no céu, vamos dizer assim. Era essa percepção que se tinha nesse sentido. Olha, porque você contribuía, né, financeiramente com uma obra da Igreja Católica, né, e era dado a você uma espécie de documento, né, como se você estivesse, então, recebendo a remissão dos seus pecados por contribuir com a obra da Igreja Católica, né? Tem essa famosa frase aí, ó, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório, né? Mas pensar, né, de como que isso era uma perspectiva que também vai ser criticada, fugindo do princípio que era a lógica da cristandade, né, para outras figuras aí, tá certo? Então essa venda das indulgências, então, uma espécie de corruptibilidade dentro do clero, mais voltada para a busca, né, de uma lógica, de uma materialidade. Junto com isso também havia a chamada venda das simonias, né, ou das relíquias sagradas, né, pessoal? Então, mais uma maneira digamos assim, do clero, né, arregimentar poderio econômico, né? Então era um comércio de relíquias sagradas extremamente lucrativo nesse sentido,
Tá? E o que eram essas relíquias sagradas? Vendia-se, né, digamos assim, tudo que se imaginar, né? Então, por exemplo, um pedaço do osso de Santa Catarina, né? A concepção do Santo Graal, pedaços da cruz que Cristo foi crucificado, né? Ou como exemplo que está aí, né? Vendia-se o leite de Maria, tá? Então, eram esses diversos objetos, né? Que seriam supostamente ungidos e que, consequentemente, representariam também essa relação com as boas obras, né? Ou seja, você cultuava também objetos. Tá? Então, essa é uma das práticas que vai ser extremamente criticada dentro dos movimentos reformistas, como a gente vai ver. Tá? Então, também, digamos assim, fugia daquilo que era entendido, né, pelos reformadores como princípios da condicionalidade cristã, né, e, consequentemente, gerava essa concepção de corruptibilidade dentro do clero. Tá certo? A questão que envolve, né, o jogo de poder, né, dentro das relações da formação das monarquias nacionais, né, da centralização do poder, junto com a igreja. Por quê, pessoal? Olha, dentro do período medieval, com toda a fragmentação que envolvia a lógica política, nos feudos, né, é como se a igreja tivesse um poder mais universalista, né? Então ela influenciava, né, digamos assim, apontava os princípios políticos em muitos territórios. Agora, né, há uma inversão desse jogo de poder, porque, olha, o poder emana do monarca, né, e não, digamos, da autoridade eclesiástica, no caso, representado pelo Papa. Então você tem, né, um jogo de forças relacionadas a isso. Isso envolve, claro, né, acesso a terras da igreja, a questão da própria lógica do comércio das relíquias sagradas. Tá? Então a gente vai ver como que se apresenta, principalmente na chamada reforma anglicana que vai acontecer na Inglaterra. Então esses tensionamentos também estão postos, né? Então a gente tem que pensar nessa dimensão política. Olha, pessoal, no âmbito econômico e social, como eu havia apontado, a burguesia está em ascensão. Mas havia um grande problema, né, para a burguesia continuar seguindo os princípios da religiosidade cristã católica. Porque a Igreja Católica, pessoal, ela condenava, né, a ideia do lucro, ou seja, a base e o princípio da atividade da burguesia, a obtenção do lucro aí, através da comercialização, e também da concepção daquilo que era colocado, né, como os pecados capitais da usura, né, ou seja, o empréstimo a juros, ou seja, criticando, né, as atividades bancárias por parte da burguesia. Tá? Então, olha, esse grupo social, né, que estava em ascensão, né, não via a sua perspectiva profissional, a sua prática econômica, né, sendo bem aceita e abraçada por essa religiosidade. Então, digamos que a busca de uma nova espiritualidade, muitas vezes relacionada com essas percepções do capitalismo, né, desses princípios do lucro, da usura para a burguesia, vai também se constituir um elemento para fortalecimento desses movimentos reformistas. A gente vai ver que isso está muito presente na relação com o calvinismo, tá certo, pessoal? Olha, então, eu já citei aqui, né, então a gente vai trabalhar 3 movimentos que a gente chama de reforma protestantes, né, que são movimentos protestantes, ou seja, criam-se novas igrejas a partir desses movimentos. A gente tem primeiro o Lutero, né, o Martinho Lutero, dando origem à chamada Igreja Luterana, na região no território que hoje é a Alemanha, né, a partir de Wittenberg. Depois a gente tem aí o João Calvino, né, que era um francês, mas realiza seu movimento reformista na Suíça, em Genebra. A gente vai pontuar o porquê, ou seja, a Igreja Calvinista, e o anglicanismo fundado na Inglaterra por Henrique VIII, né, monarca inglês aí, que vai ter essa questão que envolve, né, o jogo de poder, como eu falei. Então a gente vai apresentando pontualmente cada um desses movimentos aí. Pessoal, o Martinho Lutero, né, ele era um membro da Igreja Católica, ele estudou direito antes, mas tinha uma grande propensão, né, à vida religiosa nesse sentido. E ele vai ingressar na ordem, né, dos agostinianos em 1505. Olha aí, né? Então, qual o princípio que ele vai receber aí como ideia da salvação, né? Olha, a salvação se dá única e exclusivamente pela fé, tá? Então, guardem isso, por quê? Porque isso é a centralidade da doutrina luterana aí. A salvação se dá pela fé, ou seja, ele está descartando aquela percepção das boas obras, né? Então, isso vai ter consequência de críticas em relação à Igreja Católica. Tá? Ele se forma e aí ele vai, digamos assim, se
colocar nessa perspectiva reformista e crítica, quando em 1510 ele viaja até Roma e ele vai tomar contato, né, com essa condição de vida do alto clero, a avareza, a corrupção, a luxúria, como a gente havia apontado, tá? Então ele se decepciona, né? E o Martinho Lutero, pessoal, ele vai, num primeiro momento, entendam isso, ele não quer criar e romper com a Igreja Católica, né? Ele quer reformar essa igreja, tá certo? Ou seja, ele quer que essa igreja volte, né, a trazer traços de um cristianismo mais raiz, com aqueles princípios da humildade, né, da fraternidade, que ele não via entre os seus membros aí, tá? Então, olha, digamos, o cerco de críticas aí do Martinho Lutero, ele falava muito da questão da vinda das indulgências, né? Porque, olha, você não precisa disso, né? Você se salva pela condição única e exclusivamente da fé. As simonias, né? Ele falava que não deveria se transferir a concepção da crença em objetos, né? Ou seja, você deve louvar única e exclusivamente a Deus, né? Então, louvar esses objetos não seria a vivência de uma verdadeira fé em Deus, tá? Então ele vai criticando essas condicionalidades aí. Olha, em 1513, né, o Papa Leão X, pensando em arregimentar fundos para construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, aí, ele vai lançar a chamada encíclica papal, que vai dar bula das indulgências, né? Ou seja, ele vai mandar muitos membros da Igreja Católica para várias partes da Europa, né, que montavam banquinhas mesmo nesse sentido, e esperavam os fiéis irem ali contribuir, receber, né, aquela ideia do perdão. E olha, o que acontece? Vai um monge, um desses membros da Igreja Católica, vai aportar em Wittenberg, que era onde o Lutero estava, né, nesse sentido, e consequentemente, o Lutero, mais uma vez, vai aprofundar as suas críticas. E olha, pessoal, qual que é o ponto-chave, né, do surgimento da Igreja Luterana? Acontece em 1517. O Lutero, né, digamos assim, não vendo que as suas críticas seriam abraçadas pela Igreja Católica, ele resolve publicizar essas teses, tá? E, consequentemente, olha, quando ele critica publicamente a Igreja Católica, ele se torna, né, um inimigo, né, da Igreja, tá? Então ele vai passar a ser perseguido pela Igreja Católica. O que está colocado nessas 95 teses, né, pessoal? Criticava-se a concepção da postura e da moral da Igreja naquele momento, e também ele lançava o que seriam os princípios dogmáticos dessa religiosidade que ele entendia necessária de se fazer dentro da Igreja Católica, tá? Então, aqui, digamos que ainda não há um rompimento nesse sentido. Olha, o que vai levar ao rompimento? Durante, né, a chamada Dieta de Worms, em 1520. Olha, o Papa Leão X, né, vai intimar e exigir do imperador Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, esse território aí, basicamente, do que hoje constitui a Alemanha, a, né, condenar o Lutero, né, por heresia, né, ou seja, aquele que fugisse das percepções das doutrinas cristãs católicas era considerado um herege, um pecador, né, e, consequentemente, o Lutero, por ter feito essas críticas, seria considerado um herege. Ele vai ser julgado, né, reúne aí os vários príncipes, já que era um território fragmentado do Sacro Império Romano Germânico, e o Lutero, Martinho Lutero, vai ser condenado, né? No entanto, ele vai receber uma proteção do Frederico, né, que era o rei da Saxônia, e lá ele vai se refugiar. Opa, aqui, pessoal, muito importante a gente ter atenção. Olha, então há membros da nobreza, né, que abraçam, né, a concepção, o Lutero, e vão defender mesmo o Lutero para que ele não foi julgado, mas não condenado, né, que se efetivasse a sua condenação, que consequentemente seria a morte nesse sentido, né? Então, por quê? E aí entra o fator social. Olha, havia por parte dos membros da nobreza interesses, né, em terras da Igreja Católica, tá? Então essa nobreza, né, não se esqueçam disso, ela acaba tomando essa perspectiva, né, ao elemento obviamente espiritual, religioso, mas entra aqui a questão que envolve o jogo político e social nesse sentido, tá certo? Então a gente tem que dimensionar isso que está colocado, como eu falei para vocês, essas reformas religiosas, elas se ampliam, tá? Olha, é ali nesse refúgio na Saxônia que o Lutero vai promover, né,
a tradução da Bíblia para o alemão. Isso é uma questão importante, pessoal. Por quê? Porque, olha, a Igreja Católica não aceitava, né, que a Bíblia fosse traduzida em outra língua. A língua oficial da Igreja Católica era o latim, né, a língua litúrgica, entre outros. Tá? O que Lutero está falando aqui? Olha, havia uma necessidade de aproximar os fiéis, né, da sua concepção religiosa. Olha, por quê? Porque as pessoas comuns, vamos dizer assim, elas não compreendiam o latim, né? Então, elas não sabiam o que estava sendo falado. Por isso, o uso de muitas imagens, né, para, digamos, educar a religiosidade das pessoas, tá? Então, Lutero está pensando nessa aproximação com a comunidade, né, ou seja, com os fiéis. Então, era necessário traduzir em língua nacional a Bíblia para que houvesse, né, nesse caso aí, essa aproximação. Olha, consequentemente, isso feria o princípio da Igreja Católica. O John Wycliffe, que eu citei lá atrás, ele já tinha traduzido a Bíblia para o inglês, né? Então, consequentemente, também foi perseguido. Pessoal, a gente vai ver que essa situação aí, ele gera conflitos intensos, né, no território, no que hoje constitui ali a Alemanha. Mas vamos pensar um pouco a doutrina do Lutero. Eu já falei para vocês, tendo como base a teologia agostiniana, acreditava na fé como única fonte de salvação, né? Então, criticava as indulgências, criticava as simonias aí, tá certo? Olha, a questão que envolve a ruptura também com a exclusividade, né, da interpretação da Bíblia, por quê? Porque a igreja pregava, né, que somente os membros do clero eram aptos a interpretar as palavras, né, as Sagradas Escrituras. Aqui, até pensando naquela questão do individualismo trazido pelo humanismo, né, fala, olha, não, né, nós não precisamos de intermediários na nossa vivência da nossa fé, né? Então, nós podemos nos comunicar diretamente com Deus, então não precisa disso. Olha, o que o Lutero está criticando? Ele está criticando a hierarquia da Igreja Católica, né? Então ele está tentando, digamos, romper, vamos dizer assim, com uma burocracia excessiva que existia dentro da cristandade católica aí também, beleza? Então, nesse sentido, por exemplo, ele vai, né, colocar somente dois sacramentos, a Igreja colocava 7, né? Então, o batismo e a comunhão seriam os sacramentos da Igreja Luterana. Aí, tá, pessoal? Olha, então, o culto aí reduzia-se à leitura e explanação da Bíblia, né, das Escrituras, o debate em torno delas, tá? Um outro elemento, e a questão do não culto a imagens, né, pessoal? Então, não se aceita, por exemplo, a ideia da Virgem Maria, tá? E, além disso, então, não se cultua a Virgem. E, além disso, pessoal, a gente tem que, né, pensar que não há um culto a imagens, né? Então, se a gente olha, por exemplo, as religiosidades de base protestante hoje, né, claramente dentro de um templo desse você não vê imagens, tá? Então, se foge a essa condicionalidade aí. Então, os cultos seriam feitos em língua nacional, assim como a perspectiva da tradição bíblica, né? E a gente não pode esquecer que a gente está falando da imprensa, né, que está, digamos assim, possibilitando essa maior divulgação das Sagradas Escrituras aí, tá certo? E, claro, consequentemente, havia uma necessidade de aproximação, né, dos ministros religiosos, né, o que a gente pode colocar aí, como pastores dessas igrejas, à comunidade. Então se rompia a ideia da abolição do celibato clerical, né? Então, olha, você levar uma vida de fé não significava que você não poderia constituir família, casar-se, tá certo? Então havia esses vários pontos de crítica, né, de Martinho Lutero à Igreja Católica. Pessoal, olha, como Martinho Lutero ele foi defendido ali, não só por Frederico da Saxônia, outros nobres também, interessados, lembrem-se, nas terras da igreja, né? O Carlos V, que era o imperador, mas, digamos, não tinha esse poder total, né, sobre esse território, ele vai impulsionar conflitos religiosos, né, ao longo do século XVI e XVII, isso vai ser comum aí, tá? Então, a chamada dieta de Habsburg, né, você olha, tem essa oposição entre aqueles que eram seguidores do catolicismo, tá, e a Liga de Smalcade, né, que se fala aí, que eram os nobres luteranos, tá? Então, eles começam a se degladiar nesse território, tá? Olha, até que é assinada a Paz de Habsburgo em 1555, que se decide que cada príncipe, né, no seu território ali decidiria qual seria a religião a ser seguida, tá? Então é importante a gente dimensionar isso. Pessoal, olha, houveram alguns setores, né, sociais mais marginalizados que
pretenderam levar aí a concepção luterana, né, de retomada dos princípios cristãos, para mover, né, e mobilizar uma mudança nas estruturas da sociedade. Olha, os membros da nobreza se beneficiaram, muitas vezes, tomando posse desses territórios da Igreja Católica. Né? Mas e os servos, né, os camponeses, como que eles ficaram nesse quesito? Né? Então eles queriam um aprofundamento dessa reforma, trazendo também mudanças sociais, a distribuição da terra era um dos elementos centrais. E aí surge o anabatismo, liderado por Thomas Müntzer, né? Também nesse território ali da Alemanha. Tá? Então tinha origem aí nos grupos camponeses, né, e pequenos artesãos. Tá? Foram seguidores mais radicais de Lutero, como eu falei, Thomas Müntzer, né? Mas a gente tem o Florian Geyer também, que trazia essas perspectivas mais radicalizadas. Tá? E eles entendiam que, olha, a desigualdade política e social não era apenas, né, injusta, como também representava a dimensão do pecado, né? Então, olha, vocês, né, que detêm o poder, deixarem as pessoas viverem nessa condicionalidade é um pecado, né? Vocês estão instituídos na lógica do pecado. E olha, há uma ação direta nesse sentido, né, que pedia, por exemplo, a abolição da servidão, fim dos latifúndios e, consequentemente, uma distribuição de terras, tá? E eles tocaram o terror ali, né, galera? Queimaram castelos, né? Então vai pegando esse movimento anabatista, tomando um caráter de luta de classe. E o Lutero, nesse sentido, né, ele vai, obviamente, tomar partido das classes nobres, tanto que ele condena o movimento anabatista, ou seja, não reconhece, né, a filiação, vamos dizer assim, nesse sentido, e ele vai mandar, né, reprimir esse movimento. Pessoal, e muitos desses anabatistas são dizimados ali, né? Então o exército da nobreza, contextos revoltosos aí, né? O Müntzer é decapitado, tá? Então estima-se que pelo menos 50 mil anabatistas, digamos assim, foram massacrados nesse contexto, né? No enfrentamento aí. Então esse caráter social colocado. Passando agora para o segundo movimento reformista, né? O calvinismo. João Calvino, pessoal, ele era um francês, né? Nasceu em 1509, vai morrer em 1564, tá? Ele acaba aderindo aos ideais de Lutero, conhecendo aí, abraçando nesse sentido. Só que o que acontece, pessoal? A França era uma monarquia cristã católica. Então, consequentemente, ele vai ser perseguido por ser considerado aí o herege, né? Já que ele estava aderindo a esses ideais reformistas do Lutero. E aí que ele foge, né, em Genebra para a Suíça ali, e ele vai desenvolver, né, a igreja calvinista, os seus princípios aí nesse território. Pessoal, a base da doutrina calvinista é a ideia da predestinação, ou seja, né, nós nascemos com a nossa condição aí pós-vida, né, digamos, já traçadas. Ou seja, ou, né, viveremos aí destinados à salvação, ou seremos condenados à danação eterna. Tá, pessoal? Então é interessante a gente pensar isso, né? Então, olha, não é pela, digamos assim, você tem que ter a fé nesse sentido, mas, né, você já tem uma predestinação. Fala, mas beleza, então como é que a gente tomava pé disso, né? Olha, segundo Lutero, pessoal, e aí entra uma relação muito forte com os princípios da burguesia, digamos assim, a ética do trabalho, né? Você trabalhar, você honrar essa questão do trabalho, né? E vamos dizer assim, ser bem sucedido materialmente através do trabalho era um sinal da sua predestinação. Tá? Então a gente tem que pensar isso, como que essa ética calvinista ela casa muito bem com essa, né, classe burguesa em ascensão. Por quê? Porque olha, se o Lutero estava lá mais vinculado aos grupos nobres, né, o Calvino ele está falando para esse grupo social que busca, né, uma nova ética religiosa, um novo asceticismo religioso. Então, esses princípios do calvinismo, da predestinação e do sucesso material, né, digamos assim, sendo o indício dessa sua salvação, né, traria que essa concepção calvinista fosse abraçada por esses grupos aí, tá? Então, pensando mais alguns aspectos aí da igreja calvinista, né, a salvação se dá pela predestinação, né? Ele acreditava na noção do pecado original aí, então por isso, né, para você viver, né, bem, você tinha que transferir essa concepção da busca, né, dos princípios cristãos, né, da fé religiosa. Consequentemente, pessoal,
a gente tem que pensar aqui, né, que o Lutero também defendia a ideia da livre interpretação, o Calvino também defendia a ideia da livre interpretação da Bíblia, né, essa questão da aproximação com os fiéis e, consequentemente, uma tradução, né, nesse sentido da Bíblia para as línguas nacionais, tá? Também pregava a ideia do fim do culto aos santos, né, criticando então as simonias, né, a questão das indulgências também. Criticava, assim como Lutero, a infalibilidade do Papa, né, ou seja, a concepção da hierarquia, né. Por quê? Porque para eles havia o princípio do chamado sacerdócio universal, né, vinculado àquela ideia da individualidade do humanismo. Todos nós somos sacerdotes, né? Nós podemos nos relacionar diretamente com Deus sem necessidade de um intermediário. Então, criticando a estrutura e a hierarquia da Igreja Católica, tá? Fim dos sacramentos, com exceção da Eucaristia e do batismo, então seguia lá, mantendo esses dois sacramentos, desburocratizando um pouco a religiosidade, vamos dizer assim, nesse sentido, e era um defensor, né, da separação entre Estado e Igreja, assuntos religiosos, né, não deveriam aí intervir em assuntos relacionados ao Estado, em assuntos relacionados a coisas mundanas e políticas, tá certo? Então eram esses os princípios colocados por João Calvino, né? Consequentemente, pessoal, o calvinismo, sem dúvida nenhuma, ele se propaga muito mais que Lutero, né, que as ideias luteranas, porque a burguesia é essa classe de ascensão. E aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, na França, aqueles que aderiram ao calvinismo são chamados de huguenotes, né? Na Inglaterra, esses que aderiram ao calvinismo são chamados de puritanos, tá? E na Escócia, a gente tem os chamados presbiterianos, tá? Essas denominações, elas podem aparecer, então entendam isso, eram aqueles que seguiam os princípios calvinistas aí, beleza, pessoal? Olha, então a gente vai falar agora da última reforma, né, que é a reforma anglicana. E aí, pessoal, aqui entra muito forte a questão do jogo de poder entre Estado e Igreja, tá certo? Quem vai promover esse anglicanismo, né, ou seja, fundar uma religião nacional na Inglaterra, até hoje a religião oficial do Estado inglês, né? Então, existe, né, ainda hoje nesse sentido o anglicanismo como religiosidade oficial, né? Você tem a liberdade de culto, obviamente, mas por parte do Estado, né, se professa essa ideia do anglicanismo como uma religiosidade de caráter protestante. O Henrique VIII, ele era um fiel defensor, né, da fé católica aí, tanto que foi condecorado, né, e recebeu o título de defensor da fé. Entretanto, há uma conjuntura, digamos assim, na Inglaterra, que vai acabar, né, levando o Henrique VIII digamos assim, se entrar em conflito, né, e se opor à Igreja Católica nesse sentido. Por isso que ele vai fundar essa igreja de caráter nacional, a anglicana aí. Quais aspectos são esses? Aspectos individuais, muito se fala, né, na questão de que, olha, o Henrique VIII, pessoal, ele era casado com a Isabel de Castela, né, e ela não deu filhos, né, a homens ao Henrique VIII. E ele queria, obviamente, um sucessor para o trono, né, um homem, porque tinha a chamada lei sálica, né, meio que impedia mulheres de assumirem o trono real. Né, e ele quis se casar com aquela que era a dama de companhia, que é a Ana Bolena. No entanto, como a igreja não aceita, né, a questão que envolve a separação, né, o divórcio, né, parte-se disso para promover essa ruptura com a Igreja Católica. Né? Então parte-se disso, mas não é só isso, pessoal. Né? A perspectiva de acesso às terras da Igreja Católica, ela também está muito forte aqui. Né? Então muitos nobres ingleses, né, colocam isso também como um ponto, né, digamos assim, de ruptura com a Igreja Católica. A própria dinâmica de tomar controle do comércio das relíquias sagradas, né, que era extremamente lucrativo e, consequentemente, dentro dos Estados Nacionais, aquela questão que envolve o entesouramento era muito importante, então você teria uma fonte de renda central aí, através desse comércio das relíquias sagradas. Tá? Então, dimensionar isso, né, pessoal? Como que envolve outros elementos para além dessa questão pessoal, tá certo? Então, o Papa Clemente VII vai excomungar o Henrique VIII, né? Ou seja, expulsá-lo aí como membro da Igreja Católica, tá? Então, aí o Henrique VIII, obviamente que ele queria o divórcio e não foi para pouco, né? Vamos dizer assim. Ele teve
Falei Isabel de Castelo, vocês me desculpem, mas era Catarina de Aragão a primeira esposa dele, tá? Mas enfim, ele teve 6 esposas, né? Depois a Ana Bolena, ele meio que armou para Ana Bolena, né? Ela foi condenada pela Inquisição, enfim. Digamos assim, há uma história bem sinistra por trás dessa figura do Henrique VII aí, beleza? Mas como que o Henrique VII afirma esse poder aí em relação à Igreja Católica? Através do chamado ato de supremacia, pessoal. Olha, com isso ele confisca as terras da Igreja Católica, que agora passam a ser terras estatais, né, do Estado inglês. Olha aí esse interesse importante aí. Consequentemente, né, isso possibilita que essas terras da Igreja Católica fossem vendidas. Então, há um processo de mercantilização na terra na Inglaterra. Tá? Isso também tem muito a ver com o processo que depois vai dar origem à Revolução Industrial, né, os cercamentos, as encláusulas. Importante a gente ir conectando esses diversos fatores nesse sentido. Tá? E junto nesse ato de supremacia, além dos confiscos, né, de terras e bens da Igreja Católica, ele se torna também o líder supremo dessa nova religião, né? Ou seja, chefe político e chefe religioso, né? Ou seja, se sobrepondo à autoridade religiosa, né? Juntando essa dimensão, né, dos poderes aí, tá? Pessoal, olha, a Igreja Anglicana é uma igreja católica reformada. Então, basicamente, o anglicanismo, ele meio que é uma mescla, né, de elementos protestantes e a manutenção de estruturas cristãs católicas. Por exemplo, a crítica que os reformistas Lutero e Calvino faziam à estrutura hierárquica da igreja não eram feitas dentro do anglicanismo. Por quê? Porque, olha, quem era o chefe da igreja? Era o próprio Henrique VII, o Henrique VIII, né? O monarca. Então, não há, digamos, uma mudança nessas estruturas. Até porque ele recebeu o apoio de uma parcela significativa do clero, então, né, digamos assim, para manter essa base de sustentação aí, tá? A importância da Bíblia, né, como fonte, né, da revelação aí, dos mandamentos divinos, né, ou seja, permitir essa concepção do sacerdócio universal, né, da livre interpretação da Bíblia, tá? Consequentemente, né, a aceitação do divórcio, como a gente viu aí, tá? E reconhece os 5 sacramentos, né, diminui 2 em relação à Igreja Católica, né, e aumenta 3 em relação às reformas, às instituições protestantes aí, beleza, pessoal? Então, a gente tem essa manutenção, não se muda muito. Pensem nesse aspecto político, né, no jogo de poder, acesso a terras e as relíquias sagradas. Olha, pessoal, e vem, né, a contra-reforma católica, né, que é a resposta da Igreja Católica em relação ao avanço do protestantismo, tá? Então, a gente tem que dimensionar isso. O Papa Paulo III, que vai convocar, aqui está o Leão X, porque é o que teve a treta lá com Lutero, né? Mas que, digamos que vai aprofundar nessa necessidade de perseguir os hereges, né? De manter aí as doutrinas cristãs de pé, cristãs católicas, obviamente, tá? Então, também conhecido como Reforma Católica, como eu já havia apontado, e é uma resposta e reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Pessoal, olha, de onde parte, né, os principais elementos dessa reforma? O chamado Concílio de Trento, né? Ou seja, foi um colegiado, né, uma reunião aí, de autoridades eclesiásticas durante esse período, 1545-1563. É claro que eles não estão reunidos, né, nesse tempo todo, eram, digamos, encontros periódicos, né? Trento, uma cidade da Itália, por isso dá o nome de concílio. E concílio, então, se debater esses elementos que eram criticados, né? Ver qual seria a postura da Igreja Católica diante dessas várias críticas. E no final, pessoal, olha, o Concílio de Trento serve para reafirmar muitos dos dogmas da Igreja, como a gente vai ver, tá? A perspectiva de uma busca de uma maior moralização da Igreja, né? Então, digamos assim, aqueles elementos que envolviam aí a corruptibilidade, né? Por exemplo, se proíbe a venda das indulgências, não do comércio das relíquias sagradas, mas das indulgências, tá? Cria-se a Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, a gente vai tematizar isso, né? A reabertura do Tribunal da Inquisição, que era aquele tribunal de julgar as pessoas, os hereges, de punir, né? A gente vai pontuar isso também. E cria-se o Index, né? O chamado Index Librorum Prohibitório, né? Um ato de censura da igreja
para não deixar, né, que essas novas ideias circulassem aí e ganhassem cada vez mais adesão, né? Então o Index são a lista de livros proibidos pela Igreja Católica nesse sentido, tá? Então Galileu Galilei, né, Giordano Bruno, Erasmo de Roterdã, tá? Então vários, né, desses críticos da Igreja, obviamente, né, os princípios do luteranismo, do calvinismo, que eram criticados. Pessoal, então tá esse tripé, né? Não podemos esquecer disso. A partir do Concílio de Trento, Companhia de Jesus é muito importante, a gente vai dimensionar isso, e a Inquisição e o Index. Olha, então, o que o Concílio de Trento acaba determinando como reafirmação dos princípios ou, né, trazendo uma nova remodelagem mínima para a Igreja Católica? Criação de seminários para melhorar a formação de sacerdotes, porque, né, não havia, digamos assim, muitas vezes essa formação dos membros do clero. Então, poucos sabiam sobre os dogmas da igreja, e isso facilitava, obviamente, as críticas. Junto com isso, pessoal, criou-se o chamado catecismo, né? Eu recebi uma educação cristã católica, né? Então, quando a gente faz o catecismo, a primeira comunhão, né? Ou seja, criar uma pedagogia para, né, os fiéis aí, ou seja, buscando aproximar eles dessa religiosidade. Então, a gente tem que pensar isso. A questão da língua, né? A igreja, ela continua mantendo o latim como língua litúrgica oficial, mas ela abre uma ideia de escolha, né? Então, nos territórios que se quisessem celebrar em língua nacional, também se podia, tá? A questão dos bispos, né, não viverem lá no Vaticano, nesse sentido, estarem mais próximos ao local em que eles coordenavam a igreja, tá? Então tentando reorganizar essa estrutura administrativa do clero aí, tá? A manutenção do celibato dos padres, né, então se mantém essa perspectiva, né? Consequentemente vai reforçar o poder do Tribunal da Inquisição e cria o Index aí, tá? Então, digamos assim, há avanços e retrocessos, né, nessa perspectiva reformista da Igreja Católica. Se mantém os 7 sacramentos, se mantém o culto à Virgem, o culto a imagens, tá? Então, esses princípios não são colocados em pauta. Pessoal, os jesuítas, né, criados aí pelo Inácio de Loyola, tá, eram considerados soldados de Cristo, tá? Então recebiam uma formação de uma base militar. E os jesuítas, pessoal, eles vão ser muito importantes na perspectiva de ganhar, né, novos cristãos aí. Por quê? Porque a principal ideia da Companhia de Jesus, da Companhia dos Padres Jesuítas, era de conversão, né, de catequese de não cristãos. Por isso que a gente vê a presença muito forte dos jesuítas nos processos colonizadores, né? Foram aí agentes importantes do processo de colonização para essas monarquias, né? A portuguesa e a espanhola nesse sentido, beleza? Então, por exemplo, no Brasil, a presença dos jesuítas é muito marcante, não só dos jesuítas, né? Mas outras ordens religiosas que estiveram presentes. Mas importante a gente pensar, né, que a Companhia de Jesus, ela ganhou muita força dentro dessa perspectiva aí. Por quê? Porque, olha, fazer frente, né, a uma possível expansão do protestantismo nesses territórios recém-descobertos, né, descobertos e dominados, né, então convertendo isso. Por isso que a catequese indígena, né, nos aldeamentos aí, por exemplo, do Brasil, eram muito fortes. A gente tem que pensar essa dimensão aí, tá? Então, angariar, né, fiéis, enfim, converter aí. Pessoal, a Inquisição, né, que era um tribunal, julgamento, era um colegiado permanente, né, formado aí por clérigos, e que iam avaliar, né, a situação ali da pessoa, se ela tinha pecado, né, ou não, qual seria a sua condenação, beleza? Aqui dá uma representação aí, né, a famosa caça às bruxas, né, e aí, consequentemente, eram queimadas, né? A gente vai pensar isso, olha, aqui que seria uma sala, né, representação de uma sala de tortura da Inquisição. É interessante a gente pensar, né, que em Belo Horizonte, aqui bem próximo, né, a Lafayette, a gente tem o tribunal, o Museu da Inquisição, tá? No circuito da Praça da Liberdade, né? Então, passado esse período do isolamento da pandemia, né, fica aí um convite a isso, a uma visita ali. No Brasil a gente não teve Inquisição, nós tivemos as chamadas visitas inquisitoriais, né? Na América Espanhola, por exemplo, a gente teve o Tribunal da Inquisição instituído, beleza, pessoal? Mas vamos lá, para a gente não se prolongar muito nisso. Então tá aí, né, uma sala, aqui tem algumas, digamos assim, instrumentos usados aí, né, o chamado potro, né, bastante utilizado, enfim, aqui queimando os pés aí, né, eram ações da igreja, porque na perspectiva cristã, né, católica e colocada, você se redimiria dos seus pecados através do sofrimento, né,
você teria que tomar consciência, né, daquele seu ato pecaminoso aí, tá? Então, a gente tem que dimensionar isso, né? Os autos de fé, né, que eram, digamos assim, escrachos públicos para essas pessoas que haviam sido condenadas, né, por enforcamento ou pela fogueira, tá? Então, ia para a praça pública, né? Então, a lógica do exemplo, né, era muito importante nesse aspecto aí. Cito lá o Giordano Bruno, que é um humanista, um renascentista queimado em praça pública, né? A própria Joana d'Arc também, acho que é bem característica desse contexto, tá? Interessante, pessoal, que olha, nesses autos de fé, né, você tinha lá a representação das vestimentas, né? Então, por exemplo, o primeiro ali, se a pessoa foi condenada, se confessou, né? Então pintava-se aí os chamados sambemitos, esse hábito, né? Com a cruz de Santo André, né? Eram aqueles reconciliados com a fé cristã, tá? E aqueles que, né, seriam aí condenados à morte, tá certo? Com chamas e grifos aí, né, os nomes e as culpas escritas, né? Pensem sempre nessa dinâmica do exemplo, né, como que os autos de fé traziam isso, né, e demarcavam muito bem isso nas pessoas aí, tá? A queima dos livros, né, aqueles livros que eram listados como os livros proibidos, né, pelo Index Librório Proibitório, a chamada Real Mesa Censória, né, que era lá um apêndice do Tribunal da Inquisição, né? Então realizava-se, né, esses rituais de queimas de livros, porque seriam aí propagadores, né, de perspectivas heréticas, né, ou seja, que eram condenados pela Igreja Católica, né, seriam pecadores nesse sentido, beleza? Então quem lesse esses livros, isso vai até o iluminismo, né, pessoal, que criticava bastante o clero, né? Então, por exemplo, os próprios enciclopedistas lá, o D'Alembert, né, vai ter que fugir aí para divulgar a enciclopédia, tá? Fugir da repressão da Igreja Católica, beleza? Aqui está um exemplo, né, de censura ao Erasmo de Roterdã, aí, como eu falei para vocês, tá? Então, só para a gente ter uma perspectiva imagética que eu acho que é muito positivo. Por fim, pessoal, é importante a gente mencionar que através aí do Concílio de Trento e dessa contra-reforma católica, né, a gente tem a criação de uma arte, né, para digamos assim, para ser uma arte que tocaria as pessoas aí, né, para trabalhar muito com a ideia do claro e do escuro, do bem e do mal, né, ou seja, de impacto visual, que é o barroco, né, muito forte então no contexto do século XVI, XVII, XVIII, e que é, né, uma arte fundada pela Igreja Católica, tá certo? Então comportava esse sentido pedagógico, né, doutrinal aí da Igreja Católica, no temor, né, para as pessoas aí, tá certo, pessoal? Então é isso. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Fui!